Salve nerds, galera, no vídeo de hoje, Shumatsu no Valkyrie, teorias, dúvidas e curiosidades. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre Hades, a gente vai falar sobre ele e sobre o que ele pode estar representando em Shumatsu no Valkyrie. Ele pode não ser apenas um único personagem nessa história toda. Pois é, exatamente o que a gente vai falar no vídeo de hoje, tá bom? Então, sem maiores enrolações, vambora pro vídeo. Vamos lá, vamos começar logo na lata, tá? Como isso aqui é uma teoria, tá? Então entende-se que isso aqui é só uma teoria por enquanto. Eu acredito fortemente que ele seja o Lúcifer, tá bom? É o Lúcifer cristão. O Hades, ele faz esse papel de Lúcifer cristão. E não só isso, ele tem uma aparência baseada inclusive no Lúcifer da Vertigo. Pois é, cara, pra quem não sabe aí, a Vertigo, que é uma empresa que foi comprada pela DC depois, ela era uma empresa de quadrinhos. E, cara, ela tem ali, a DC tem, através do selo Vertigo, a história de Lúcifer, que nada mais é ali do que o Lúcifer que a gente conhece mesmo, o inimigo aí, né? Só que lá na DC é uma história muito louca, né? Porque o Lúcifer, ele meio que abandona, vamos dizer assim, o posto dele. E ele decide que vai ser um deus. Mas ele não vai só ser o deus, ele não vai ocupar o lugar só de Deus. Mas ele literalmente vira um deus paralelo. É muito louco essa história, muito legal essa parada. E basicamente ele tem o seu próprio reino lá. É muito interessante isso daqui. E qual é o meu ponto? O Hades em Shumatsu no Valkyrie pode estar fazendo esse papel de Lúcifer, tá? Por algumas razões que eu acabei percebendo durante a leitura dos capítulos que passaram agora, né? Os 54 e os 55. O primeiro deles é o seguinte, a aparência. A aparência dele lembra um tanto o Lúcifer da DC, tá? Porque com o passar do tempo, o Lúcifer foi ganhando versões modernas, vamos dizer assim, no quesito aparência, tá? E acontece que atualmente a aparência mais comum, vamos dizer assim, né, mais popular do Lúcifer é um cara de terno e gravata, bonitão, bom vivão. Você já deve ter visto isso na série, inclusive, do Lúcifer, de live action que teve aí. Mas lá no selo da Vertigo, antigão, já tinha esse Lúcifer de terno, tá? Ele é um cara que anda assim como se fosse um bom vivan, bem vestido, né? É um negócio bem interessante. E acontece que o Hades, ele tá justamente com a mesma vestimenta. Então, porra, não é muito difícil associar os dois, não. E também pela função, tá? Porque, que acontece? Vocês lembram aí que eu tinha falado um tempo atrás sobre a conexão que Zeus de Shumatsu no Valkyrie está fazendo com Deus, né? Do cristianismo como um todo, né? E por que o Zeus ali seria meio que o Deus, na real, em Shumatsu no Valkyrie? E seguindo a mesma lógica que eu tinha falado naquele vídeo, a gente também tem aqui uma mescla de culturas, tá? Tanto a questão aí da mitologia grega com o cristianismo. E o que acontece aqui? Quando houve essa mescla, quando começou a ter essa, vamos dizer assim, essa mescla de culturas ali, né, entre os cristãos e os gregos na época, acontece que o nome Hades ganhou um significado e o personagem Hades ganhou um significado completamente diferente. Atualmente, se você procurar em algumas bíblias, você acaba encontrando que o Hades, ele é na verdade o inferno. Ele é um dos nomes que se chama o inferno, ele é o território, tá ligado? Do inferno, aquele inferno ardente, que as pessoas ficam lá queimando e tal, aquela história toda. Esse seria o Hades no quesito cristão, tá? E o personagem, né, o cara que manda no submundo, né, por assim dizer, ele se torna o diabo, ele se torna o inimigo a ser enfrentado, né? Então, em Shumatsu no Valkyrie, o Hades, ele faz esse papel. A princípio, ele faz o cara que manda no submundo, que é onde estão os demônios. Ele faz realmente ele faz esse meio termo, vamos dizer assim, né? Essa mescla entre a versão grega e a versão cristã. E se você botar em conta aí a aparência dele, como eu falei, fica mais fácil ainda de entender, né? Eu achei sensacional, sinceramente, isso daqui, porque, cara, explodiu minha cabeça. Mas lembrando que isso aqui, por enquanto, é só teoria, tá? Mas tá fazendo bastante sentido pra mim. Desde que eu vi a primeira vez, assim, o Hades, ele já tinha muito esse estigma já, tá? E o que acontece, cara? A gente também tem que questionar aqui algumas coisas, né? Sobre, por exemplo, por que, né, que o Hades ele tá mandando no submundo, porque até então a gente não sabe o porquê que ele tá mandando lá no submundo. Porque a princípio a gente sabe ele é um deus, né? Ele é irmão dos Zeus.
né? Ele veio ali da mesma leva, vamos dizer assim. E, cara, por que ele tá no submundo? Com toda a história que a gente já teve já sobre a guerra lá que teve entre os dois territórios e tal. Terminou em empate, inclusive, né? E o Hades, por alguma razão, ele tá do outro lado daquele portão. Ele não está com os deuses, tá ligado? Isso é muito estranho. E mais estranho ainda, ele está... ele não foi cogitado pra participar do torneio. Talvez porque ele não é... Atualmente ele não era considerado mais entre os deuses, né? Ele não é mais considerado alguém que está ali entre os deuses. Ele é alguém do inimigo, né? Então ele deveria... Então ele não foi nem cogitado, ele foi nem chamado ali pra essa história toda, né? Ele só entrou quando houve lá a derrota do Poseidon. E aí a gente fica aqui o questionamento, né? Por que ele entrou ali de boas, né? Por que ele tá tomando... Por que ele tá ali tomando conta do território inimigo, né? Pelo menos até onde a gente sabe, ele é o cara que manda no submundo, né? Eu imagino que ele tem uma pegada meio Aizen do Bleach, saca? Que o Aizen também, ele é um Shinigami, mas ele anda lá com os Vastolords e tal, né? Ele manda e desmanda aquele negócio, ele tomou o lugar basicamente. Então pode ser que o Hades tenha feito a mesma coisa aqui, tá? E, cara, vai vendo, porque pode ser que a função do Hades em Shumatsu no Valkyrie seja conter os demônios no submundo. E uma derrota dele abre espaço pra um apocalipse no futuro. Eu não tô nem zoando, tá? É bom torcer pra esse cara aí. Quem tá torcendo aí pro Hades, torce dobrado. Porque se ele sair, o mundo acaba. Se ele morrer, acho que o pessoal vai de base aí em Shumatsu no Valkyrie, basicamente, tá? Enfim, tem muita coisa pra gente ver ainda sobre esse personagem. E eu espero que vocês tenham gostado. Comentem aí os comentários de vocês. Se inscrevam, compartilhem. Taverna do Bacon, link na descrição. Vou ficando por aqui. Valeu, nerds. Fui.